Se você está assistindo esse vídeo, imagino que está passando pela sua cabeça agora a ansiedade da segunda fase do Revalida, nervosismo para essa prova prática, aquela vontade imensa de conseguir logo esse CRM. Então seja muito bem-vindo. Você passou na primeira fase, parabéns, já mostrou que sabe medicina, sabe bem a teoria, tem uma boa base teórica, mas para a segunda fase a história é diferente. Meu nome é Jairo Soares, eu fui aprovado no Revalida em 2022, hoje eu atuo no Brasil, no SUS, em estratégias de saúde da família, fazendo o trabalho de médico de família. Eu faço questão de falar isso porque esse cenário do SUS, esse atendimento das unidades básicas de saúde é o coração da prova prática do Revalida. Tudo que a gente pratica, tudo que a gente atua no dia a dia é o que cai no checklist. E eu sei também o que é estar na cadeira que você está hoje. O detalhe é o seguinte, a segunda fase do Revalida, ela exige uma virada de chave na sua mente. Não é tentar acertar um diagnóstico, não é marcar um X, é sobre tirar pontos no checklist. O avaliador na sua frente, ele não quer saber se você é um médico muito inteligente, muito brilhante, sabe fazer diagnósticos complexos. Ele tem um papel na mão e um monte de itens ali, uma dezena de itens. Se você falar a palavra-chave que ele quer ouvir, ele vai marcar, você ganha o ponto. Se você não falar ou deixar subentendido, perdeu o ponto. É simples e direto. Nesse curso eu quero te apresentar o que eu chamo de a teoria dos 100 itens. O que é isso? Numa estação, você precisa de um repertório mental de mais ou menos umas 100 ações automáticas. Desde se apresentar, coisas óbvias, lavar a mão, perguntar o nome do paciente, postura, incluindo também técnicas cirúrgicas, como falar os diagnósticos, como mencionar os exames. E eu quero te dar um passo a passo para tentar garantir que, fazendo 100 itens, você acerte os 15 itens, 20 itens ali do checklist. Cada uma das 5 grandes áreas da medicina, né, pediatria, medicina de saúde de família, cirurgia, cada uma delas tem uma personalidade, algo que você tem que ter em mente. Por exemplo, na pediatria você tem que focar bastante na anamnese, na cirurgia você tem que focar bastante ali no exame físico, na medicina de família e comunidade você tem que focar bastante na orientação que você dá aos familiares, ao paciente. Na clínica médica você tem que dar atenção bastante como mencionar os diagnósticos, falar sobre os exames que você está vendo, lidar com o tempo. Em ginecologia você tem que dar muita atenção nos antecedentes da mulher. Então, em cada uma delas elas têm uma personalidade, uma nuance, uma tendência para essa própria estação. Porém, de forma geral, você precisa ter 100 ações automáticas para todas elas, né? Você deve estar seguro na hora de fazer a prova, você deve estar com ações automáticas e diretas que vão te garantir uma boa quantidade de pontos, mesmo sem você ainda nem saber qual é o diagnóstico. Pelo contrário, se você não faz isso, às vezes você pode acertar o diagnóstico e perder muitos pontos e não passar na prova, que é o que acontece muitas vezes. Saber de tudo isso é o primeiro passo. Quando chegou na minha vez de estudar para a prova prática, tinha uma dificuldade na época, né? Como que eu treino fazer esses checklists? Como que eu treino construir meus próprios checklists? Como que eu estudo sozinho? Às vezes você tem um amigo, às vezes você tem uma esposa, às vezes você tem um colega, às vezes não. Às vezes você tem, mas não tem todo dia. Então, você precisa repetir muito. Nessa necessidade, eu criei o aplicativo Revalidé. Ele não é um atalho mágico, você ainda vai ter que estudar bastante, você tem que fazer muito trabalho duro, mas o aplicativo ele vai te facilitar esse processo, né? Você consegue treinar sozinho, você consegue simular o fluxo de fazer perguntas e obter respostas, falar coisas do exame físico e obter resposta do exame físico, mais ou menos como se ele estivesse sendo ali o paciente e o monitor que está te entregando as respostas ao que você perguntou. Muitas vezes ele vai te entregar mais respostas do que você perguntou, assim como acontece na prova. Às vezes você pede um exame, ele te dá mais exames do que você pediu. Tudo isso tem um propósito e tem uma forma de você treinar para obter o máximo de pontos. Nessa primeira aula, eu estou aqui falando com você, né, na câmera inteira. Nas próximas aulas, a partir da aula 2, eu vou aparecer numa miniatura ali no canto, dando foco principal no aplicativo, resolvendo casos, como usar o aplicativo e dando dicas para a realização dessa segunda fase. O seu dever de casa é o seguinte, baixa o aplicativo, está aqui embaixo, baixa no link, instala, faz o cadastro e já começa ali tentando resolver alguns casos que tem grátis ali no aplicativo. Então na próxima aula a gente se vê, um abraço, vamos junto buscar esse CRM.